Hoje eu quero falar a respeito de um texto pouco lido. E esse texto me vem pela mão de um grande amigo, pastor Júlio de Oliveira Sanches, que por muitos anos foi pastor da igreja em Sorocaba. Ele é um grande escritor. Todos os membros da nossa igreja que conhecem o pastor Júlio sabem como ele escreve muito bem. Eu vivo sempre acompanhando o pastor Júlio. Os seus escritos são assim extremamente perspicazes, e o texto, a sugestão da mensagem desta manhã de bênçãos desprezadas, vem através da pena da escrita do pastor Júlio de Oliveira Sanches. E os irmãos sabem que no Brasil, criatividade é a arte de esconder a fonte. Eu vou repetir porque é boa a frase, viu, irmãos? No Brasil, a criatividade é a arte de esconder a fonte. As pessoas vivem falando o que os outros falam, mas não diz quem falou. Então é por isso que eu estou dizendo que essa pena maravilhosa do pastor Júlio de Oliveira Sanches, eu faço questão de mencionar, porque quando sai do meu coração é do meu coração. Quando não sai do meu coração, sai do coração de alguém para edificar. É aquele texto que os irmãos bem conhecem, que fala a respeito do declínio, não é, do rei Acaz, quando ele complicou a sua vida e ele decidiu dar realmente uma oferta a outros deuses, e todas essas ofertas foram desprezadas pelo Deus Altíssimo. E eu queria falar a respeito, aproveitando essa semana que antecede, uma semana onde que nós devemos nos lembrar da generosidade, da doação. Eu queria falar a respeito de bênçãos desprezadas. Texto que Deus inspirou o pastor Júlio e que com certeza vai nos edificar nesta manhã. O texto é de 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 28, os versículos de 23 a 27. 2ª Crônicas 28, de 23 a 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: assentados como estamos, com toda a reverência, diz assim ele, o rei Acaz: ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Amém. Irmãos, tem pessoas que começam bem e terminam mal. Você já conhece alguém que começou bem e terminou mal? Eu conheço muitas pessoas que começam bem e terminam mal. É o caso de muitos dos reis de Israel. Muitos dos reis. A questão agora, em questão nesse texto, de uma maneira muito concisa, é descobrir que um rei, ao ser vencido por uma nação pagã, numa pequena batalha, não foi uma batalha de dominação, foi uma batalha por território. Irmãos, nós estamos falando de um estreito de mais ou menos uns 48 quilômetros, porque lá tem um riacho. Então era simplesmente avançar, dominar aquele território que outrora Deus já tinha dado a Israel, mas que o rei de Damasco tinha vindo do norte e dominado aquele território. Era uma pequena batalha. Israel não estava sendo ofendido.
Os territórios de Israel não estavam sendo dominados, era simplesmente avançar, dominar território. E esse homem então chega à conclusão que pelo fato dele ter sido derrotado naquele vale, o seu Deus tinha sido derrotado. E aí ele sugere que uma oferta fosse dada aos deuses da Síria, porque se Deus tinha abençoado os deuses da Síria, por tabela poderia abençoá-lo também. Imagina que raciocínio louco é esse, que raciocínio esdrúxulo é esse. Mas irmãos, reis tomaram decisões erradas. Mas lendo o texto, eu olhei a perspectiva não apenas do pastor Júlio, mas a perspectiva do tempo atual. Quantas pessoas hoje têm doado para causas que não têm fundamento? Já que nos aproximamos de um dia de doar, quantas vezes temos colocado o nosso dinheiro naquilo que não é do Senhor? A semelhança do que fez esse homem. E me parece que há uma relação muito íntima em adorar a Deus e consagrar a Deus nossos bens e sacrificar a Deus. Há uma relação muito íntima, muito pessoal. E é o que acontece, parece que o Velho Testamento nesse texto traz luz a respeito de uma bênção que ele buscou. No entanto, tanto ele quanto o povo de Israel foi desprezado nesse intuito. Afinal, naquele tempo valia a lei, e que o rei decidia era a mais absoluta manifestação da vontade de Deus. Só que Deus está dizendo aqui: nesta eu não vou com você. Por isso, Deus não abençoou Israel. Israel passou anos de secura, 7 anos de necessidade, porque em cada esquina, inclusive de Jerusalém, tinha sido colocado altares a outros deuses. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver conosco. Mas eu vou começar pelo fim. Ezequias, seu filho, assume o poder com 29 anos de idade, um moço. Não tinha escolha. Seu pai morreu. Ao invés de ser colocado nos túmulos mais bonitos dos reis, ele foi colocado à parte. Ele foi contado entre os mortos com as pessoas mais comuns da terra, mesmo tendo governado e dirigido o reino de Israel. Você percebe que ele começou bem e terminou muito mal. Por que os levitas fizeram isto? Porque eles acharam que não era digno um homem que afrontou o Deus de Israel, erguendo altares em todas as esquinas de Jerusalém, ocupasse o mesmo lugar de homens que preservaram a ordem, o respeito, a fé e a adoração ao Deus vivo. É por isso que tem essa pequena inscrição. Agora você imagina um garoto de 29 anos de idade, que viu seu pai fazer tudo isso. Ele viu seu pai chorando porque um território pequeno de 48 quilômetros tinha sido perdido. Ele viu seu pai dando ordens a respeito de erguer altares por toda a cidade, e ele, como era filho, tinha que se calar. E agora, na linha de sucessão, ele é colocado na presença de Deus para reinar. E o texto bíblico nos diz que esse Ezequias, ele fez algo notável. A primeira coisa que ele fez foi abrir o templo de Deus, que estava fechado. Ele abriu de volta o templo. Ele foi buscar todos os utensílios da casa do Altíssimo que havia sido tirado de lá e devolveu naquele lugar. E depois de ter feito isso, ele convocou os levitas para que fosse a toda a região circunvizinha a Jerusalém e convocasse todos os líderes de tribos para que eles viessem, trazessem os seus dízimos e suas ofertas e voltasse a sacrificar ao Deus vivo. E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, Deus, que tinha as suas mãos fechadas por 7 anos, provando aquele reino, agora abre as comportas dos céus
e derrama sobre o povo de Israel toda a prosperidade. Esse é o exemplo de Ezequias. Muitas vezes em nossa vida também estamos erguendo altares a outros deuses e perguntamos por que Deus tem nos provado. Muitas vezes perguntamos por que todas estas coisas têm nos acontecido. E a resposta é muito simples. Nós não temos vindo à casa de Deus hoje e colocado diante de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, em oferta e sacrifício vivo ao nosso Deus. Por isso que essa é a oferta desprezada. Ela poderia ser potencialmente uma grande oferta ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas Ele fez tudo errado. Ele cessou o louvor a Deus. E tem muita gente que está brava com Deus e que já nem louva a Deus mais. A porta do templo está fechada. Eu fechei a porta do templo, estou de biquinho com Deus, estou bravo com Deus porque Deus não tem me abençoado. E erramos o alvo. Parece que o caminho de Ezequias é o caminho melhor. Me parece que é o caminho melhor. É abrir as portas e dizer: eu vou adorar a Deus apesar de tudo. E lembre-se que quando ele abriu a porta do templo, não havia chovido ainda. Deus não tinha derramado a sua bênção sobre Israel para que as plantações se tornassem verdejantes. A pesca estava rara. E aqueles que tinham gado, seus gados estavam minguando no campo, porque não havia como aquele gado se alimentar. Bastou um homem tomar uma atitude de consagrar a Deus o que é de Deus, as portas do céu se abriram. As portas do céu se abriram. Talvez seja por isso que muitas pessoas aqui em nossa igreja dizem: pastor, eu ganho muito pouco, eu ganho um salário mínimo, pastor, mas durante a minha vida eu venci, adquiri minha casa, tenho meus bens, eduquei os meus filhos, e agora eu pergunto para mim mesmo: como é que consegue viver com um salário mínimo no tempo atual? Mas parece que Deus multiplica. Deus multiplica. E você pode perceber que as pessoas que não contribuem são as pessoas que estão sempre enroladas. A maioria deles, incluindo pastores. Dias atrás um me procurou, de passagem por São Paulo. Disse: pastor, nos ajude porque eu estou muito enrolado, eu estou endividado. Primeira coisa que eu perguntei: você é dizimista fiel, pastor? Não tenho sido nos últimos 3 anos. Eu falei: então colha a tempestade, pastor. Colha a tempestade. Não por castigo, mas aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vivemos um tempo onde que as ofertas têm sido desprezadas. Pessoas com tremendo potencial, pessoas que poderiam ser tremendamente abençoadas, por falta de fé, por falta de ser ensinadas, elas simplesmente estão fazendo aquilo que ela acha certo. E elas fecham as portas para serem abençoadas sobre a face da terra. Isso é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Esse homem, ele fechou a porta dos templos, seu filho abriu. Esse homem disse: não sacrifiquem, não traga mais nenhum dinheiro à casa do Altíssimo. Deus fechou as portas dos céus. E agora seu filho diz assim: eu vou fazer o contrário do meu pai, porque eu acho que tem alguma coisa esquisita aqui nesse reino. E agora Israel vai experimentar de prosperidade que a gente não consegue compreender. É incrível. Qual é essa relação? Você já teve bênçãos e ofertas desprezadas por Deus? Você já colocou o seu dinheiro no lugar onde não tem rendimentos? A maioria das pessoas com quem eu falo a respeito de finanças, segundo a palavra de Deus, diz: não funciona. E eu digo para as pessoas: funciona.
Mas isso tem que começar com um coração humilde e quebrantado. Ezequias entendeu que o seu pai tinha transgredido os princípios da palavra de Deus. E ele agora conclama o povo a celebrar a Páscoa, a oferecer ofertas de sacrifício e incensos, como orações do povo. E diz o texto de 2 Crônicas 39, que ele manda uma mensagem muito linda: o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se vocês, povo de Israel, se converter a Ele. Tragam suas ofertas, tragam seus sacrifícios, o templo está aberto, vamos celebrar, vamos viver o novo tempo de Deus. Como se ele dissesse que o pai que buscou a bênção que Deus desprezou, ele buscou a bênção que poderia abençoar a ele e a nação de Israel. É muito bonito o exemplo. E é interessante que logo que os levitas santificaram e trouxeram os dízimos do Senhor, a liberalidade voltou a existir. Como resultado, houve abastança. O sumo sacerdote testemunhou disso em 2 Crônicas 31:10. Desde que esta oferta começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e do que se fartar. E termina esse verso dizendo: e sobejou a abastança. Você imagina o que um levita vivia no seu tempo? Então vamos explicar isso para os irmãos entenderem. Todas as nações, toda a nação de Israel foi dividida em Reino do Sul, Reino do Norte, Judá e Israel, mas as tribos sempre existiram. Quantas eram as tribos de Israel, irmãos? 12. 11 delas ocuparam um território e uma ficou da além do Jordão. Foi assim que foi assentado o povo de Israel. Agora, havia uma tribo que ela não deveria trabalhar, ela só trabalharia para assistir o templo e as necessidades da casa do Altíssimo. Eles eram chamados dos levitas. Agora imagine só, um rei toma uma decisão errada, fecha o templo, pega os utensílios da casa do Altíssimo, que eram todos raríssimos, de ouro, e leva para um lugar seguro e tranca tudo isso lá. Agora eu pergunto para os irmãos o seguinte: o que aconteceu com os levitas? Se a coisa estava difícil para o povo de Israel, imagina para os levitas. Eles tiveram que fazer tenda, tiveram que fazer alguma coisa para poder ter a sua subsistência. Foi um período muito grande de necessidade para essa tribo específica que só vivia do altar de Deus. A casa de Deus fechada, você imagina a situação. Agora você imagina os levitas andando pela cidade de Jerusalém e vendo em cada esquina um altar a um Deus desconhecido. Você imagina como eles deviam se sentir? Quantos avisos eles mandaram para o rei dizendo: é errado isto, você não deve ir por esse caminho, porque todas as vezes que a idolatria fez parte da vida do povo de Israel, o povo sofreu e agora vai sofrer. Mas parece que não tinha como fazer qualquer coisa, porque ser profeta em Israel era um negócio muito complicado. Profeta, que vinha da linhagem dos levitas também, tinha que ser apadrinhado. Um rei amava a Deus, o outro detestava a Deus. Um rei amava a Deus e cuidava dos profetas, outro rei não gostava e perseguia os profetas. Não era fácil. Mas agora você imagina uma tribo inteira olhando para aquela situação e dizendo assim: não há o que comer, não há o que realmente com que se vestir, a pobreza faz parte dos nossos dias e só tem um culpado nisso, é o rei Acaz. Ele fez aquilo que era errado aos olhos do Senhor e agora, para concluir, está fazendo oferenda aos deuses estrangeiros.
Você imagina o drama que esse povo, né, essa tribo em particular, viveu. Por isso que quando você pega o texto bíblico de 28 em diante de 2 Crônicas, você vai perceber de volta, parece que um alento. Os levitas, os sacerdotes falando de volta. Porque até o capítulo 28 é só silêncio. Levita não fala. E às vezes, irmãos, com todo o respeito que a gente tem pela igreja de Cristo Jesus, às vezes quando a gente fala de dinheiro, de oferta, e de maneira propositada, a gente falou de oferta, e recolhemos dízimos e ofertas, alguém está aqui sentado dizendo assim: puxa vida, eu vim aqui na igreja para cultuar e só está falando de oferta. Talvez eu possa começar com você. Foi bem propositado. Porque se isso incomoda seu coração, eu quero que você se alinhe à casa. Vamos fechar a casa do Senhor? Vamos cessar o sacrifício? Vamos acabar com tudo isso. Esse era o intuito do diabo. Sempre foi. Você imagina se não houvesse Jesus nascendo naquela manjedoura que já vamos contemplar? Nós não estaríamos aqui. Não haveria igreja. Não haveria fé. Por isso que quando Jesus nasceu, o diabo mandou pela boca de um rei em Israel matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ele quis acabar com o Natal, porque acabando com o Natal ele acaba com a igreja. E acabando com a igreja ele acaba com tudo. Quantos altares eu tenho visto nesta igreja erguido em cada esquina dela? Pessoas que nunca contribuem, nunca participam, mas usufruem de tudo isto. Pessoas que gastam R$120 numa comida no Japa, mas não dá um tostão para o Deus de Israel. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E pior do que isso, é saber que essas pessoas estão começando bem a carreira delas, estão terminando mal. Mas quem julga não sou eu. Quem julga não são os tesoureiros dessa igreja, irmãos. Aliás, você fica bem tranquilo, porque o pastor desta igreja não sabe quem contribui e nem quem não contribui, irmãos. Toda a minha vida de ministério nunca quis ficar sabendo dessas coisas, nunca. Porque é detestável você estar pregando como eu estou pregando agora e de repente olhar para alguém e dizer assim: sacana. Malandro, você está roubando a Deus. Você fala dos corruptos e dos ladrões do Brasil, mas você é ladrão dentro da igreja, quando você rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tem ladrão aqui dentro. Você não precisa se preocupar com a tua carteira, mas tem ladrão aqui dentro. Essa é uma verdade. Agora tem uma nova categoria de pessoas que dizem assim: eu estou trabalhando na igreja, eu dou o dízimo do meu trabalho. Irmãos, eu tentei achar dízimo de trabalho na Bíblia, não encontrei. Porque como a equipe de louvor acabou de falar, tudo que eu tenho pertence a quem? Ao Senhor. Tudo. É a única resposta que eu posso dar. E é interessante que essas pessoas são a semelhança do povo de Israel, os hipocondríacos. É o que diz o pastor Júlio. Ele só abre a boca para reclamar das coisas, mas se esquecem que as suas ofertas estão sendo desprezadas. Porque Deus é quem olha o coração daquele que doa quando a salva passa, não sou eu. Infelizmente, as pessoas salvas e que não são dizimistas não prosperam. Eles estão colocando em saco furado.
Mas esses R$ 250 eu vou aproveitar esse mês. Eu vou aproveitar. Aí gasta em remédio. Raspou o carro. E aí pede oração pedindo livramento. É interessante o povo de Deus. A quem honra, honra. Nosso Deus é um Deus de honra. Deus não suporta a infidelidade. Deus sempre planejou todos nós para que nós possamos experimentar as bênçãos advinda das suas mãos poderosas quando há obediência, Dias atrás, alguém escreveu um texto longo para falar a respeito do dízimo no Novo Testamento. Aquela questão, o dízimo é do Velho Testamento, o Novo Testamento não fala sobre dízimo, por isso eu não entrego o meu dízimo, eu só dou oferta alçada e etc. Aquelas coisas de sempre, não é? Ele disse: pastor, você concorda comigo? Eu disse: não. Aí passou uns dias, ele não escreveu mais. Tá bom, ele só queria saber a minha opinião. Passado alguns dias ele viu de novo o e-mail, porque, irmãos, e-mail ficou meio mesmo. Ficou pela metade, ninguém usa mais. Agora é o WhatsApp. Tudo a gente decide por isso. Aí ele volta a escrever. E diz: por que não? Eu falei: meu amigo, se você quiser ver dízimo no Novo Testamento, você está perdido. Porque se você está discutindo 10% no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia diz que tudo pertence a Ele. Qual é o padrão que você vai ficar? Com o Novo ou com o Velho Testamento? Ele diz: com o Velho, pastor. Ele é bom em economia, com certeza. Ele é bom em finanças. Porque no Novo Testamento é tudo para o nosso Deus. É tudo para o nosso Deus. Mas pastor, por que será que Deus faz isto com reinos? Deus faz isto com reis? Por que Deus faz isto conosco? É um princípio simples. Deus sabe que o pecado nos fez tremendamente egoístas. O pecado fez com que a gente deixasse de contemplar a glória de Deus e só olhasse para o nosso umbigo, só para a nossa vida. E quando Ele estabelece princípios, é para trabalhar conosco. E aliás, Deus está mais preocupado com os 90% que você vai administrar, segundo a Bíblia, do que os 10% que você deve consagrar a Ele. Porque você vai precisar muito mais de capacidade para administrar os 90% do que os 10% que você colocou. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Tem muita gente que é muito rápida em consagrar a Deus algo. Separa e diz: eu estou dando já. E muitos deles dizem assim: vamos ver o que vai acontecer. Eu vou entregar e vamos ver o que acontecer. Não vai acontecer nada mesmo. Porque Deus está te ensinando a cuidar do restante, que também é dele. Foi Ele quem te deu. Porque se você tem dons, capacidade, habilidade, foi Deus quem te deu. A força do teu braço vem do Senhor. E se não fosse o Senhor, você nem sairia amanhã para trabalhar. Você não teria forças na sua vida, porque uma pequena infecção derruba um homem de 140 quilos. Mas eu vejo nesse princípio bênçãos. Bênçãos. E quantas vezes, administrando com a minha família, e houve um tempo que a gente ganhava muito pouco, hoje a gente ganha mais. E a gente tinha que fazer a conta do mês. E a gente separava primeiro para o Senhor. Naquele tempo a gente fazia um cheque. E era do Senhor. Eu sempre olhei para os olhos dos meus filhinhos. Eles olhavam assim e diz: tudo isso, pai?
Eu falava: só isso. Isso não é nosso, isso é de Deus. E se vocês não obedecerem esses princípios, vocês não serão abençoados sobre a face da terra. Porque todas as pessoas que obedecem a Deus nesse princípio são abençoadas. Olha o povo de Israel. O dia que você encontrar um judeu pobre, me avisa. Outro dia disseram aqui na igreja que no lanchão tem um judeu que é pobre. Mandei investigar, é falso. Porque é princípio do coração desse povo. Eles sabem que quando eles obedecerem a Deus num princípio como este, eles vão começar bem e terminar bem. E os anos foram passando. E é muito gostoso quando a gente vê os nossos filhos trabalhando e ganhando o primeiro salário. E eu sempre fiz questão de dar por mim e pelos meus filhos nas contribuições. E aí a gente diz: agora é com você. Você não está mais na minha conta, você está por conta própria. Sabe o que aconteceu ao longo dos anos? Eu descobri que não foi nada custoso para eles. Pelo contrário, eles dizem sempre a mesma coisa: como é bom a gente consagrar a Deus o que é de Deus. Como é maravilhoso. Dias atrás, um garoto passou pelo gabinete, a porta estava aberta, ele veio dar um beijo, já grandinho, e disse assim: pastor, eu quero dar minha ofertinha, mas eu estou duro e meu pai também, você pode me ajudar? Eu falei: ok, vamos ver o que eu tenho aqui na carteira. Peguei minha carteira, né? E eu tinha só uma nota menorzinha, era de R$10, então dei a de R$10 para ele. Ele nem perguntou se tinha troco. Aí ele disse assim: pastor, fica tranquilo que eu vou falar que meu pai estava duro, mas o pastor não estava. E lá foi ele embora. Claro que depois que faz o círculo, volta, a professora vem e diz assim: pastor, nós tivemos um episódio muito engraçado. Alguém, na hora de dar oferta, fez questão de dizer na classinha que aquela oferta, o pai estava duro, ele também, mas que o pastor arrumou um dinheiro para ele trazer a oferta. Eu falei assim: então era melhor você perguntar para ele por que a oferta era tão importante. Às vezes um pai se esquece de ofertar, nunca uma criança, porque a criança por natureza ela é generosa, porque os seus pais ensinaram elas a dividir o que elas têm. Mas eu não sei porque a gente cresce e fica tão tolo, tão mesquinho, que quando a gente convoca você para o dia do doar, você diz assim: eu dou ar. Eu vou falar de novo porque um monte de gente não entendeu. Me preparei tanto para essa piada e não deu certo. Tem piada de pastor que não funciona, né? No dia de doar, né, o membro da igreja diz assim: eu dou ar, não é? Não dá nada. Irmãos, um cristão sempre tem para ele cuida bem da sua vida e ele também é generoso, porque ele sabe que a generosidade é um princípio inesgotável de Deus. Pode perceber, as pessoas mais generosas que você conheceu na sua vida foram as pessoas mais prósperas. As pessoas que sempre ajudaram todas as causas sempre tinham mais para dar, porque parece que é isso que Deus faz. Quanto mais doamos, mais Deus nos concede. Porque eu preciso de janelas abertas para nos abençoar. Eu preciso das janelas abertas dos céus e não quero nunca que a minha oferta seja desprezada. Porque não adianta dar uma oferta, dar uma doação com o coração pensando naquilo que a gente fez. É terrível. Eu já tive uma ovelha assim no outro ministério. Dava o dízimo e a sua oferta e mandava recado. Já viu alguém assim? Já tive uma ovelha assim.
Tem ovelha que parece bode, né, irmãos? Teimoso que só uma porta. Aí mandava recado: Senhor tesoureiro. Aí escrevia. Um mês tudo bem, segundo mês, terceiro mês, um ano depois, cheio de recadinho. Aí o tesoureiro ficou invocado e disse assim: pastor, eu não sei, esse camarada aí, ele contribui, mas pastor, eu estou achando que ele vive mandando recado, está com medo, está com suspeita e etc e tal. E eu me lembro um dia que eu trouxe um amigo meu para pregar e de repente na mensagem ele falou a respeito de dar com alegria. Aí o coração daquele irmão foi alcançado. Aí logo o tesoureiro disse assim: cessou o recado, pastor. Porque ele descobriu que quando a gente dá com alegria de coração, a gente esboça a nossa generosidade. E aí, as portas do templo estarão abertas. Os utensílios da casa do Senhor serão realçados. E nós vamos cultuar o Senhor até que Ele volte. E aí começaremos bem e terminaremos bem. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quando você vai para Israel, você chega numa porta que ela está fechada. E essa porta está fechada por um motivo. Porque os judeus dizem que o Messias vai entrar por aquela porta quando ele vir sobre a terra, vindo no sentido do Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém. E alguns homens construíram um cemitério naquele lugar. É muito conhecida a história. E as portas estão fechadas. Muçulmanos diz: se ele vai entrar por aqui, ele tem que vir com uma picareta. Ele vai ter que passar por cima do cemitério dos gentios, como dizem os judeus. E se um judeu pisar no cemitério, ele fica o quê? Imundo. Logo o Messias, quando vir na direção de lá para cá, se ele pisar aqui, o Messias ficou imundo. E ele não pode entrar, e as portas estão cerradas. E aí, irmãos, vem o Apocalipse, e que diz que naquele dia vai haver um terremoto. E o terremoto vai cortar o Monte das Oliveiras ao meio. E aquela porta vai ser aberta. Esta será a última porta a ser aberta do templo da casa do Deus Altíssimo. O zelo do Senhor fará isto. E onde passar aquele terremoto e rasgar a terra, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos, pessoas que estiverem naquele sepulcro vão ressuscitar, pelo poder da manifestação de Cristo sobre a face da terra. Querida igreja, não nos enganemos. O coração de um crente pode fechar o templo e a casa de Deus, mas Deus quer que a sua casa esteja sempre aberta. Enquanto nós olhamos para aquelas portas fechadas e dizemos: o Rei da Glória vai entrar por aquelas portas, as pessoas dizem: se ele vai entrar por aqui, eu não vou deixar que ele entre. Será que alguém pode deter a Deus? Não, ninguém. E tudo isso que estamos falando vai acontecer. Por favor, meu irmão, não tenha portas fechadas da tua vida no teu relacionamento com Deus. E a generosidade do seu coração abre portas incríveis que você não sabe imaginar. Seja mais generoso.
E se nessa semana existe um dia do doar, doe. Há tantas causas maravilhosas nesse mundo que precisam da nossa ajuda. E é por isso que nossa igreja está sempre de portas abertas para ajudar todos quantos precisam. Nessa igreja nunca dizemos não. Sempre estendemos a mão e ajudamos, porque sabemos que isto move a mão do Altíssimo. Porque generosidade combina com a nossa igreja. Generosidade combina com cada membro desta igreja. Refaça a sua vida. Comece hoje mesmo, consagrando a Deus o que é de Deus, e não se esqueça que o que fica na sua mão precisa ser muito bem administrada. Mas quando alguém falar em portas fechadas, lembre-se que um rei mandou fechar as portas, porque ele duvidou de quem Deus era e da generosidade desse Deus maravilhoso. Que Deus levante nesse tempo Ezequias, que abram as portas do Deus Altíssimo, traga todos os utensílios de volta à casa do Deus Altíssimo e diz: pastor, vamos adorar, vamos bendizer esse nome até que Jesus Cristo volte. E no que diz respeito à minha vida, nada vai faltar na casa do Senhor, porque eu sou membro desta igreja, eu faço parte desta agremiação abençoada. Não é um clube, é corpo vivo de Cristo na face da terra. E eu quero começar bem a minha carreira e quero terminar muito bem a minha carreira. Tudo que eu tenho e possuo pertence ao Senhor. Tudo. Os irmãos sabem que a minha família se mudou do Brasil. E como eu quero que eles sejam abençoados, eu tenho consagrado a Deus uma oferta de amor pela vida dos meus familiares, sobre a vida dos meus netos. E tenho dito a Deus: Senhor, eu quero ser como Jó. Se eles se esquecerem de doar, eu estou doando. Se eles esquecerem de orar, eu estou orando. Se eles esquecerem de servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor com alegria. E tem sido muito gostoso poder separar todo aquele valor e dizer: isto é para o Senhor, é para a honra da Tua glória, porque eu quero ter uma descendência abençoada sobre a face da terra. E um dos meus netos me disse que o cofrinho dele está ficando cheio, e quando eu chegar lá, ele disse: Dido, pode vir, porque eu vou comprar um presente para você no Natal. Irmãos, eu estou dando aqui e Deus está dando de volta lá. Esse é o nosso Deus. Mas eu já decidi que eu e minha família seremos honradas sobre a face da terra. E se minha fé judaica cristã, eu creio naquilo que Deus declarou na sua palavra. As minhas ofertas não serão desprezadas por Deus, mas elas serão consagradas ao Deus Altíssimo. Vamos orar. Querido Deus, nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Pai de amor, quantas vezes estamos tentando enganar a nós mesmos quando tentamos enganar o Senhor. O Senhor não precisa do nosso dízimo, o Senhor não precisa da nossa oferta, mas o Senhor se alegra com a nossa generosidade. O Senhor não tem nenhum problema financeiro, o Senhor não tem nenhuma dificuldade nesta área, mas a Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Parece que generosidade combina mesmo com a gente, e parece que o Senhor tem um prazer imenso em abençoar aqueles que são generosos. Pai de amor, nos ensine a lição da generosidade, para que possamos consagrar ao Senhor aquilo que é Teu,
porque nada é nosso, Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Pai de amor, nos ensine a administrarmos os nossos bens, abençoando as futuras gerações. Que não estejamos preocupados com aquilo que nós cremos, mas que possamos estar preocupados com aquilo que a Tua palavra nos diz, para que tanto nós quanto a nossa descendência seja abençoada e próspera sobre a face da terra. Ó Deus Altíssimo, eu te agradeço, eu te louvo, porque estamos na Tua casa, nada tem nos faltado, o Senhor tem suprido todas as necessidades da nossa igreja, todas. E eu quero te agradecer, ó Deus. Pai de amor, eu quero te agradecer porque ao longo desses 24 anos que estou à frente da igreja, nada tem nos faltado. Eu quero te bendizer por isto, eu quero te louvar e quero te pedir, ó Deus, que sejamos uma igreja honesta, correta, que declare os seus impostos de renda, que preste contas, ó Deus, ao nosso conselho de exame de contas, para que realmente haja idoneidade e transparência na tua casa, que estamos servindo a um Deus que pede tal transparência. Obrigado, ó Pai, porque não existe nada escondido nesta igreja. Obrigado, ó Pai, porque a gente tem feito a lição de casa. A gente tem aprendido em tempos difíceis como temos vivido nesses últimos 3 anos e meio, a administrar muito melhor a tua casa, ó Deus. E eu te agradeço, ó Deus, porque nada tem nos faltado. E eu sei, ó Deus, que enquanto dormimos esta noite, o Senhor já preparou tudo o que precisamos para o dia de amanhã. Enquanto muitos nos dias de hoje vendem as suas preocupações no almoço para poder jantar, Pai de amor, a tua igreja descansa no Deus de toda a provisão, o Deus soberano que está sobre tudo e sobre todos. Pai de amor, abra as janelas dos céus e abençoe este povo que se chama pelo teu nome. E Pai, que todos sejam abençoados pelo Senhor. E se houver aqui alguém que ainda resiste com seu coração insensato a discutir e a barganhar com o Senhor, Pai de amor, que este coração seja quebrantado nesta manhã. Porque, Pai, se um rei errou, nós também podemos errar. Mas, Pai, nunca permita que por causa do dinheiro, de vitórias e derrotas da nossa vida, possamos erguer altares a outros deuses. Afinal, nesta igreja a decisão já foi tomada, desde os fundadores desta igreja. Nesta igreja não teremos diante de nós outros deuses, só adoraremos o único Deus vivo e verdadeiro, que vive para sempre. O Rei dos Reis, o Deus imortal. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E é no nome de Jesus que assim oramos, dizendo amém e amém.